tá. Então, calculando o erro do método de Simpson, bom, eu copiei e colei, né? Agora eu só vou calcular a derivada quarta. Eu vou programar a derivada quarta. A derivada quarta é menos 48 vezes o R, né? No caso, o Y médio, né? Mais 1, né? Então, R ao quadrado, mais 1, dividido por 4 menos R ao quadrado, elevado na 7 meios. Bom, programei certo, lá, menos 48, R ao quadrado mais 1 sobre mais 7 meios, ok. É um valor horroroso. Vamos somar, vamos arrastar. Ó, chegamos aí. Tá, feito isso, o que nós vamos fazer? Agora vamos aplicar, vamos calcular o erro de truncamento. Então, o erro de truncamento vai ser quanto? Vai ser, vamos botar assim, menos o B abre parênteses, menos o B menos o A elevado na quinta potência dividido por 180 vezes o N na quinta potência. Certo? Fechei ali e fechei o outro. Agora, vezes quem? Vezes a soma, né? Soma das derivadas quartas. Esse é um número horroroso. Soma tudo. Deu esse valor aqui. Deu 0,001. Quanto deu o erro de truncamento do trapézio? 0,002. Ou seja, quem tem o menor erro de truncamento é o Simpson. Ou seja, é 001. O trapézio deu 002. Então, é um erro aqui pequeno, que a gente considerou muitos N's, mas vê, 001 e o outro 002. Então, o método o erro do Simpson é menor, né? Então, toda vez que eu quero que você tenha um problema, precisa mais precisão para resolver ele por um método numérico, e o método de Simpson ele vai ser o método mais adequado, porque ele traz mais precisão. Tá? Então, aqui mostrou, verificou, né, por que o método de Simpson é melhor. Tá? Melhor. E o método trapézio ele é mais simples. Bom, vamos para a questão da noite. Equações diferenciais. Bom, vamos começar a tratar dos métodos numéricos para resolver equações diferenciais. Esse vai ser o assunto a partir daqui até o final da disciplina. Nós vamos ver um método hoje para resolver equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, aquelas equações diferenciais que têm apenas derivada primeira. Tá? E depois a gente vai começar a tratar daqueles métodos que têm derivada segunda na sua equação. Tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que nós temos por exemplo, aqui, equações de primeira ordem. Então, essa aqui é uma equação de primeira ordem porque ela tem uma derivada primeira. Tá? Tem uma derivada primeira. E a equação diferencial, vocês viram na disciplina, né? É uma equação na qual a incógnita da equação é uma função, né? E nessa equação eu tenho processos de diferenciação, processos que envolvem derivadas. Lá na disciplina de equações diferenciais, vocês tinham como resposta uma expressão y de t é igual a e na 4e dividido por 5. Né?
aqui ficaria y, eu estou chutando aqui, y igual a seno de 3t. Aqui a gente não vai ter isso aqui. Nós vamos ter como resposta um gráfico. Então, no final, nós sempre vamos ter um gráfico. Então, quando nós resolvemos equações diferenciais de forma numérica, a resposta é um gráfico. Não tem a expressão, não tem a função, como você tinha lá na disciplina de equações diferenciais. Então, aqui uma questão de notação que é bem importante a gente revisar lá de equações diferenciais, de cálculo, né? Quando eu tenho, por exemplo, y' corresponde a uma derivada. Y duas linhas corresponde a duas derivadas. Y três linhas, quatro derivadas e assim por diante. Bom, então, para nós entendermos o que nós vamos fazer, a gente realmente precisa dar uma olhada no que era a solução analítica que vocês estudaram em equações diferenciais. E aqui sempre vem uma dúvida recorrente. Precisamos resolver de forma analítica? Não. Eu só vou mostrar no começo um comparativo com soluções analíticas para se vender o meu peixe, para dizer assim, olha, o método numérico está aí, ele é um método que não precisa resolver integrais e que te apresenta um bom resultado, né? Mas não te apresenta uma função, né? E aquilo que nós já vimos nas integrais, o método numérico, ele resolve problemas na qual a integração não resolve. Por exemplo, onde não consigo resolver a integral, porque a integral não tem, por exemplo, pode ter situação onde não tem a primitiva. A solução numérica faz. Então, por exemplo, aqui, né? Se a gente fosse resolver isso analiticamente, de forma analítica, a gente tem que integrar, né? Separar as variáveis. Nesse caso aqui, o caso mais simples de separação de variáveis, começo da disciplina de equações, separa as variáveis, tipo x para um lado e y do outro, e integra, né? Fazendo isso, né? Integrando e isolando o y em função do x, quando dá, e nesse caso deu, né? Nós temos esta solução aqui como a solução geral. Essa solução geral indica... Por que ela é geral? Porque eu tenho uma constante k indeterminada. Isso indica que eu tenho uma família de curvas que são soluções. Ou seja, cada uma dessas curvas aqui, ó, cada uma dessas curvas é solução dessa equação diferencial. Tá? Mas, no cálculo numérico, eu nunca vou trabalhar com soluções gerais. Eu sempre vou trabalhar, a gente sempre vai trabalhar com soluções particulares. Ou seja, eu preciso no cálculo numérico da condição inicial. Eu preciso saber quando começa o processo. Eu preciso ter essa condição. E se eu tenho a condição, né, eu consigo calcular o valor do K, isso lá nas equações diferenciais, na disciplina. E aqui no cálculo numérico, eu consigo, então, determinar o gráfico. Ou seja, esse aqui é a solução deste problema aqui. Essa é a solução analítica, que se resolve lá na disciplina de equações diferenciais, usando integrais. Né? E aqui no cálculo numérico, a gente vai usar métodos numéricos para encontrar essa curva em azul. Então, esse gráfico em azul responde a essa expressão aqui, que foi obtida, como eu já disse, por integração. Lá no cálculo, nas equações diferenciais. Aqui a gente não vai fazer isso, porque a nossa proposta não é resolver integrais ou equações diferenciais de forma analítica. Então, nós vamos começar a tratar dos métodos. O método mais simples, o método mais barato, é o método de Euler. Né? Um método bem... Assim, nós começarmos a introduzir ele. Assim como é o trapézio. Né? Ou seja, ele é um método que é simples, é fácil da gente entender, e porém ele embute um erro muito grande. Né? Ou seja, ele se afasta bastante bastante não, ele tem um afastamento considerável da solução da solução analítica, mas que, dependendo da situação, ele pode ser considerado, né?
pular um pouquinho aqui a parte de dedução, né, do método. Vou direto para o método. Então, o método de Euler, ele consiste nesta expressão recursiva. Tá? Então, o que acontece? O método de Euler consiste nessa expressão recursiva. Então, de onde que vem isso? Vamos dar nome aos bois. Vamos pegar aqui. Então, se eu tenho um problema onde eu tenho o dy dx, ou seja, minha derivada é igual a quem? Um f de xy. Né? Quando se quer resolver essa equação diferencial, eu quero um y, né? Eu quero um y que dependa apenas do x, né? Ou seja, você está resolvendo a equação diferencial. Essa aqui é a minha equação diferencial. Você resolve ela, vai ter um y em função de x. Tá? Então, essa aqui é a solução. Essa solução vai me gerar um gráfico. Essa solução vai me gerar um gráfico. Tá? Então, eu olho para essa equação aqui. Então, eu quero é o y. Então, está aqui o y. O y futuro depende do y atual, ou seja, o y futuro depende do y atual. Quem é o h? Bom, o h aqui é o mesmo h que nós já vimos tratado lá nas integrais. Né? Afinal de contas, como se resolve equações diferenciais? É integrando, né? Então, que vira alguma coisa das integrais. Quem que vem de lá? Esse h. Então, essa história de dividir o domínio, dividir o domínio em subintervalos, isso aí vai continuar com a gente até o final. Quem é essa f? Essa f é o resultado da derivada, ou seja, eu tenho a derivada igual a uma função. Essa f, né? Essa f é essa função aqui. Bom, vamos entender isso aqui na prática. Vamos olhar para o problema. Né? Nós temos um problema aqui. Essa é a equação diferencial. Né? E nós temos o seguinte. O y' é a derivada. Isso aqui corresponde à minha f. Tá? Quando eu resolver a equação diferencial, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma curva x, y. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de aplicar o método, é descobrir quem é a nossa f. Vamos fazer o seguinte. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para resolver o problema. Começa aqui em x igual a zero, né? Ou seja, o que está aqui é sempre a minha variável independente, é sempre aquilo que vai no meu eixo horizontal. E ele está pedindo para resolver o problema até x igual a 3. Ou seja, eu vou começar o meu problema aqui, vou em 0 e vou terminar em 3. Considerando o quê? Um h de 0,1. O que é o h de 0,1? Eu vou estar particionando o meu intervalo em 0,1. Ou seja, a mesma coisa que nós tínhamos feito anteriormente. Tem mistério. Tá. Então vamos ver o seguinte. Vamos implementar isso. Vamos implementar isso. Vamos implementar isso. Então, vamos implementar isso. Vamos lá para o Excel. Vamos lá para o Excel. A gente fez. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui no Excel. O método de Euler, ele é altamente programável, ele é bem simples no Excel, também bem simples no Scilab, para quem for fazer. Eu vou apresentar para vocês sempre, né, os gabaritos no Scilab. Para quem quiser, vamos aqui puxar puxar. Tá?
Vamos puxar o Excel. Puxei o Excel. Então, o que nós queremos resolver? Tá? Nós queremos resolver uma equação diferencial. Só pegar a equação diferencial aqui. Tá. Nós queremos resolver uma equação diferencial. Vamos inserir ela. Não é comentário. É um texto. Então, quero resolver esta equação diferencial aqui, né? Queremos resolver isso pelo método de Euler. Vamos lá, vou pegar o método de Euler aqui. Como é que é esse método de Euler? O método de Euler é uma equação recursiva. Né? Essa é a equação recursiva aqui. Vou botar aqui, 24. Então, essa é a equação recursiva. O que ele diz para nós? Que a condição inicial dele, né, ele está começando, a minha condição inicial, o meu primeiro y, né, vou chamar de a, igual a gente faz lá na integral, zero. Meu primeiro x, aqui meu x inicial, é em zero. Qual é meu x final? Meu x final é em 3, porque o problema disso, se você olhar lá, ele quer fazer até 3. Né? O meu início é sempre esse aqui é meu início. Né? Esse aqui é meu início, o que está aqui dentro é o início. O final é aquele lá. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim que o meu H vai ser de 0,1. O meu H vai ser de 0,1, quantos são os N's? Será que a gente tem como saber isso? Sim, né? Por quê? Porque como é que eu calculo o H? O H é quem? Era o x final menos o x inicial dividido por N, né? Então, se eu troco o N por H, eu vou ter que o N é igual a quem? Ao x final menos x inicial sobre o H. Nessa conjuntura toda aqui, vamos fazer a conta, né? Então, essa aqui vai ficar igual a quanto? O x final menos o x inicial dividido por H. Isso deu 30. Bom, tá. Então, vamos resolver a equação. Então, novamente, é um processo recursivo, é um processo de linha. Então, eu tenho as linhas, estou contando as linhas. Eu tenho o x, eu tenho o y, aqui eu tenho a f de xy. Quem é a minha f de xy? A minha f de xy, né? É essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui é minha f de xy, ela vai vir aqui. Tá. Bom, quem vai na linha 0? O meu x inicial. Quem é meu x inicial é 0. Ou seja, quem vai vir na linha 0 é esse valor que está aqui dentro, né? Esse valor aqui. Meu x inicial. Meu x inicial é o que vem aqui. Quem é o meu y inicial? O meu y inicial é o correspondente ao x inicial. Quem? Esse aqui, né? Ou seja, x igual a 0, o meu y é 5. X igual a 0, o meu y é 5. Ou seja, a primeira linha tem que estar correspondendo à condição inicial. Quem é a minha função na condição inicial? É menos, abre parênteses, x ao quadrado vezes y. Vai dar 0. Tá. Agora vamos lá. Próxima linha, coloquei. Quem vai ser meu próximo x? Bom, meu próximo x é o x anterior mais quem? Mais quem? Mais o h. Né? Vamos fixar esse h. Mais o h. Como a gente resolvia nas integrais, né? Lá nas integrais a gente tinha que fixar o h, ou seja, eu ia estar caminhando e ia fazer fixar o passo, né? A mesma coisa. E como eu vou programar esse y? Como é que eu vou programar o y1? Para eu programar o y1, eu vou precisar de quem? Do y0, né? Ou seja, vai ser meu y1? Vai depender de quem? Do y0 mais o h calculado vezes
a função calculada em x0, y0. Isso já não está feito aqui? Então, estou na linha 1. Então, eu quero calcular o y1. Para calcular o y1, preciso de quem? Eu preciso do y0. Onde é que está o y0? Está em cima. Mais o h. Esse valor aqui. Vamos fixar ele. Né? Mais o h. Fixei ele. Vezes. Vezes quem? Vezes o f de x0 e y0. Onde é que está isso? Aqui. Olha só. Expressão bem simples. Ah, deu o mesmo valor. Sim, né? Está multiplicado por 0. Ó. Calculei, já atualizei o valor do h. Do f de xy. Agora nós temos que arrastar isso até quanto? Até chegar a um n30. Até chegar a um k30. E quando eu chegar no k30, meu x tem que ser quanto? Tem que ser 3. Né? É o que está dito ali. Ó, 23, ainda não cheguei no x3. Ó. O meu x está 2,3. Ó, mais uma só. O que aconteceu? Meu x. Na linha 30, eu tenho o x igual a 3. Agora, então, vamos fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico. Bom, disse para vocês que a solução ela é um gráfico. Ela é um gráfico de quem? De x e de y, né? Ou seja, você vai ter um gráfico de x e y. No final, você vai ter um y, depende do x. Então, o gráfico é de x e y. Então, se é um gráfico de x e y, aqui está meu x e o y. Ó. Venho aqui e seleciono toda a minha série. Está selecionada a série. Inserir, gráfico. Eu vou preferir agora esse aqui, ó. Tá? Mas se você quiser deixar esse aqui ou deixar esse aqui, tanto faz. Mas eu quero pegar esse aqui, quero pegar esse aqui, porque nós estamos trabalhando com variáveis contínuas, né? Ou seja, o x e o y são variáveis contínuas. Então, para dar essa ideia de continuidade, eu vou pegar esse gráfico aqui. Então, aqui. Olha só. Deu uma solução. Se a gente for olhar com o gráfico lá da apresentação, a gente vai ver que ele deu a mesma, tem o mesmo formato da solução analítica. Tá? Ele deu o mesmo formato da solução analítica. Mas para nós tirarmos a prova, vamos criar aqui o y solução analítica. Então, como é que é o y analítico? A gente já calculou ele. Né? Ah, professor, tem que todas as vezes calcular o valor do y analítico? Não, né? A gente está numa aula onde eu estou mostrando para vocês um método. Portanto, para eu convencer vocês, eu vou precisar do y analítico. Tá? Então, por isso, eu apresento o y analítico. Esse y analítico você calcula lá na aula de equações diferenciais, não aqui. Mas, para fins de comparativo, para eu mostrar para vocês, né, o poder do método, eu vou calcular o y analítico para a gente fazer a comparação. Tá? Então, vai ficar quanto? Menos x na terceira dividido por 3. Aqui. Né? E vamos arrastar. Ó, se a gente for ver, por exemplo, aqui na linha 22, ó, eles têm diferença, né? Eles têm notável diferença, mas o que acontece? Esse valor é parecido com esse. Né? Ou seja, o y numérico e o y analítico, eles têm uma similaridade, mas não são eles são próximos, né? Mas tem um certo erro. Vamos botar tudo no mesmo gráfico. Então, eu seleciono essa série. E agora eu seleciono aqui a série do y analítico. Tá? Vou lá, inserir. E pego o
gráfico contínuo, né? A gente pode fazer comparação. Vamos ver o seguinte. Olha só. Né? Olha só o que acontece. Nós temos uma similaridade, né? A gente vê que o analítico e o numérico, eles são bem próximos. Mas existe uma diferença entre o analítico e o numérico. Né? Existe uma pequena diferença. Mas o numérico acompanha. Né? A curva laranja é o meu analítico e o meu numérico está ali acompanhando. Então aqui nós temos, ó, entre 0,5 e 1,5, temos o maior erro. Ó. Tá vendo? Aqui tem a maior quantidade de erro, a diferença entre as duas curvas. Aqui eu tenho uma similaridade entre 1,5 e 2, eu tenho uma similaridade muito boa. Né? Aqui eu já tenho outro erro. Depois aqui, o erro não fica tão perceptível, né? A diferença entre eles vai dar um erro que não é perceptível. Mas a gente vê que a solução numérica segue bem a tendência da solução analítica. Tá? Então, o método é um método. A gente resolveu uma equação diferencial sem nenhum trauma do que resolver integrais. Aqui a integral não era difícil, era só uma integral por tabela de substituição. Mas, pode ter problemas bem cabeludos envolvendo integrais aqui. Bom, vamos ver uma coisa. Professor, posso fazer Vale? uma perguntinha? Só uma pergunta. Como é que o senhor seleciona ali no Excel, que o senhor seleciona e pula uma célula ali para selecionar aquela que o senhor fez X, Y e o Y analítico? Eu fiz no Control. Eu seleciono duas colunas usando Ctrl. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, Ctrl, selecionei a segunda, Ctrl. Eu tô com enquanto eu estou selecionando, a tecla Ctrl tá presa. Soltei ela. Tá? Ó, selecionei, apertei no Ctrl, agora eu seleciono tudo que eu quero. Tá. Tá? Obrigado, professor. Beleza. Tá. Então, resolvi o primeiro problema. Eu não vou fazer esse daqui. Deixo como exercício. Mas a resposta dele está aqui, né? Se a gente for ver, ele dá uma solução bem boa. Ele dá uma solução melhor ainda. Então, antes de nós falarmos do Runge-Kutta, né, para nós compararmos ainda um pouco com o Runge-Kutta, a gente está fazendo os exemplos que a gente vai comparar depois com o Runge-Kutta, eu vou deixar para vocês, nesse intervalinho de 5, 10 minutos que nós temos, este problema aqui. Tá? A partir do que a gente apresentou para vocês, resolver esse problema, tá? E comparar com a solução analítica. Tá? Então vamos fazer isso em 10 minutinhos e lá por 9h15 então eu retorno. Tá? Então,